E aí, criatura? Beleza? Como prometi a você, começando do começo, a gramática toda, tá? Curso completo de gramática pelo método Hatzel, em aulas pequenas, para você poder acompanhar. E você vai ver o tanto que esse método é interessante. Acompanhe que você vai aprender demais, tenho certeza disso. E depois que terminarmos a gramática, falaremos também de literatura, de texto, de redação. Mas vamos lá. Toda quarta-feira, às 18 horas, vídeo novo para você. Aqui de gramática, combinado? Beleza? Ah, outra coisa importante demais. Dê uma passeada aí pelo canal. Você vai encontrar, por exemplo, uma playlist bem interessante chamada Alfabetização da Inteligência, em que eu discuto assuntos fundamentais para a construção da inteligência hoje, na pós-modernidade. De qualquer jeito, primeira aula de fonologia. E vamos assim, em aulas pequenas, falar da gramática toda. Aulas totalmente gratuitas aí para ajudar você. Falou? Beleza? Tranquilo. Fonologia 1. Primeira coisa, puxa vida, eu tenho que conversar com você sobre a diferença entre vogais e consoantes. Você sabe mesmo o que é uma vogal? Sabe mesmo? Quantas vogais existem? Não me fala que são 5 não, tá? A língua portuguesa falada no Brasil tem 12 vogais. É isso aí. É que vogal é o som que sai da boca sem obstáculo. A é uma vogal, porque em A o som sai da boca sem obstáculo. É uma vogal, porque em E o som sai da boca sem obstáculo. É isso que é vogal. Entendeu? A vogal faz o som sair da boca sem qualquer obstáculo. É o caso, por exemplo, de I, O, U, diferentemente das consoantes. As consoantes têm obstáculos. Por exemplo, o B de banana é bilabial. Ba é uma consoante, porque tem obstáculo. Tá, mas vamos lá. O português falado no Brasil tem 12 vogais. 12 vogais. Por exemplo. E se você não sabe isso, isso problematiza a compreensão, o entendimento de várias coisas. Se você não sabe isso, você tem dificuldade para aprender, por exemplo, a acentuação gráfica. Mas olha só, A é uma vogal. An é outra vogal. A é uma vogal e an é outra vogal. É porque se o som é diferente, a vogal é outra. Não são a mesma vogal. Tanto é verdade que há lugar do Brasil em que a pessoa fala banana. O primeiro A é esse oral. E tem lugar do Brasil em que a pessoa fala banana, sendo esse primeiro aí o an nasal. E nós reconhecemos o A como uma vogal e o an como outra vogal. Coloque isso na sua cabeça, tá? Porque vogal não é o que está escrito. Vogal é o som. Se os sons são diferentes, portanto, são vogais diferentes, né, ô criatura? Beleza? Então, as vogais são diferentes. Mas, professor, vogal não é só o A, E, I, O, U. Não. Essas são as letras que normalmente representam as vogais. Mas vogal não é só isso, não, tá? Vogal não é só isso, não. Vogal é som. Vogal é som. A letra, ou melhor, a vogal E, a vogal E, a vogal E. E tem aluno aí perguntando, meu Deus, mas quando é que eu uso em? Em? Ué, em palavras como tempo, tempero, é o em, beleza? E, in, engraçado, você escreve emprego com EM, mas na fala você fala emprego. A vogal que aparece na fala é essa aqui, né? De in, o, o, on, de ombro, o, on, de umbigo.
E por aí vai. Essas são as 12 vogais faladas no Brasil. São as 12 vogais usadas no Brasil. Engraçado, lá em Portugal, eles têm algumas vogais diferentes das nossas. Por exemplo, eles têm um A misturado com E. Quando eles falam lei, eles falam lai, maneira, manaira. Isso em algumas regiões de Portugal, é claro. Veja como que as vogais são variáveis, inclusive dentro dos países que falam a língua portuguesa. Aqui no Brasil nós usamos essas 12 vogais. Beleza ou não? Engraçado, né? Normalmente, quem é originário, de país de língua espanhola tem dificuldade em diferenciar o E do E e o O do O. Dificuldade danada de diferenciar o E do E e o O do O. Tanto é verdade que conta-se que na época da Guerra do Paraguai, lá no século XIX, era comum que se encontrassem paraguaios do lado brasileiro dizendo que eram brasileiros e que falavam português muito bem. E aí, qual era o teste para saber se o sujeito era paraguaio mesmo ou para saber se o sujeito era brasileiro? Apontava-se a arma para o sujeito e perguntava-se: então fala depressa. Cair no poço não posso. Se o cara fosse paraguaio, ele se enrolava. Porque a maioria falava cair no poço não posso, ou cair no poço não posso. Engraçado, né? Existem certas sutilezas que só quem é nativo da língua consegue perceber. Quando o paraguaio começava a falar o O aberto, ficava tudo aberto, cair no poço, não posso. Quando ele começava a falar fechado, aí ficava tudo fechado, cair no poço, não posso. Cair no poço, não posso. Engraçado isso, né? E é interessante porque até quem já mora no Brasil há muito tempo acaba muitas vezes, se é de originário de língua hispânica, confundindo esse O aberto com o O, que é fechado. Tem até uma música muito legal, aquela Tocando em Frente, que fala sobre saber a diferença, né? O sabor das massas e das maçãs. Porque só quem é nativo consegue perceber essas sutilezas de diferenciar o A do AN. E por aí vai. Fechou? Beleza? Isso é que são vogais. A ideia desse nosso curso é fazer você aprender português de verdade. Não é fazer você ficar memorizando o que vai cair na prova tal. É aprender para a sua vida, inclusive para as provas. Por isso, um português desmaceteado. Vogal é o som que sai da boca sem obstáculo. E consoante? A consoante é o próprio obstáculo. É o próprio obstáculo. Por exemplo, me ajuda aí. Me ajuda aí, por favor. Se eu pedisse a você que lesse isso aqui, você conseguiria ler? Fala sério. Você conseguiria ler? Não tem jeito de ler isso. Porque nesse caso só a consoante está representada. Nesse caso só a consoante está representada. Não tem como ler isso. Porque a consoante B é bilabial. Ela fecha a boca. Mas quem faz a boca abrir é o A. Em ba, ou o E em bé, ou o I em bi. Quem faz a boca abrir é a vogal que vem logo na sequência. Ou bó, ou bu. Engraçado, quando você fala B, aí você não está lendo a palavra, você está soletrando. Aí você está me dizendo que esta é a letra B. E é mesmo. É a letra B. Engraçado isso, né? Algumas consoantes são bilabiais, como ba, o B, o P, pá, o M de Maria, o M de Maria. Agora, a consoante não consegue ser pronunciada sozinha. Ela precisa da vogal. É por isso, criatura, que o nome é consoante, porque ela só consegue ser soante com a vogal. O som dela não existe sozinho. Ela só consegue ser soante com a vogal. É uma consoante.
Tudo bem que quando você forma a palavra consoante, esse M vira N. Mas é uma consoante. Porque ela só pode ser soante com a vogal. O som dela não aparece sozinho. E, portanto, é uma consoante. Beleza ou não? Beleza? Quando você fala, por exemplo, a palavra médico, você fecha a boca e abre a boca várias vezes, né? Você fecha a boca no M e abre no E. Mé, fecha no D e abre no I. Di, fecha no C lá atrás. Có e abre no O. Mé, di, có. Ou seja, sempre que você fala uma palavra, há uma luta entre a vogal empurrando o som para sair e a consoante tentando fechar. E a consoante tentando bloquear. Algumas são bilabiais, outras são linguodentais, como por exemplo o D de dado. Dá, dá. A língua encosta o pezinho do dente. Dá. O F, por exemplo, é lábio dental. O lábio inferior encosta o dente superior. Em faca, vaca, o V também é lábio dental. As consoantes são os obstáculos. As consoantes são os obstáculos. Fechou? Beleza? Quer ver? Só para você entender um negócio importante. Só para você entender um negócio importante. Por favor, com certeza você, quando foi alfabetizado, aprendeu que antes de PIB, coloca-se M. Você sabe por quê mesmo? Sabe mesmo? Pois é, vou falar um pouquinho sobre isso na próxima aula e eu espero você, tá? Um abraço, tchau!